Você está no Teorizando Matemática, Caderno Rosa, Enem 2020, questão 146. Vamos trabalhar, galera. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento, para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento Aí temos aí as opções. Show de bola, pessoal. Então, temos lá, ó, o seguinte, 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros e o tanque tem 22 litros. Então, vamos lá. 22 litros, tá? Vou trabalhar essa questão mais aqui com relação à autonomia, né, da quilometragem, tá? Dá pra gente puxar um pouquinho mais pro litro, mas aqui eu vou puxar um pouco mais pro quilômetro, pra autonomia, ok? Então, com 22 litros vai dar a esse motociclista uma autonomia de 100, pensa bem, em cada 100 quilômetros são 5 litros. Então, 100 aqui dá 5, vou colocar uma seta, não vou pôr igual. 100 dá 5, 100 dá 5, 100 dá mais 5, 100 dá mais 5. Ou seja, até agora eu tenho 5 litros, olha só, 5 litros, 5 litros, 5 litros e 5 litros. Até agora eu tenho 20 litros, ok? Está escrito que cada 5 litros de gasolina para 100 quilômetros. Bom, gente, 5 dividido por 5 é 1. 100 dividido por 5 é 20. Ou seja, cada 1 litro me dá 20 quilômetros. Cada 1 litro me dá 20 quilômetros, ok? Até agora eu já gastei, né, na nossa continha aqui, 20 litros. Está faltando mais 1 litro e mais 1 litro. Ou seja, eu tenho aqui mais 20 quilômetros e mais 20 quilômetros. Ou seja, eu tenho até agora uma autonomia de... Peraí que eu errei aqui. Uma autonomia de 1, 2, 3, 4, 440 quilômetros. Essa é a minha autonomia. É o que a moto consegue andar. Beleza? Agora eu vou mudar aqui para um azulzinho e passar aqui, ó, para baixo um pouquinho. Ó. Eu tenho... Ok. O posto Estrela, ele está a 80 quilômetros do destino. Então, ó, 500 menos 80, eu preciso de 420 quilômetros para chegar até o posto Estrela. Então, são 420 quilômetros para chegar até o posto Estrela. Então, quando eu chego no posto Estrela, quando eu chego no meu primeiro abastecimento, ok? Quando eu chego no meu primeiro abastecimento, que é lá no posto Estrela, eu tenho 20 quilômetros de autonomia. Eu posso ainda percorrer 20 quilômetros, porque eu tinha 440 quilômetros de autonomia, eu andei 420, então eu tenho uma autonomia de 20 quilômetros. Beleza, o que eu preciso? Eu preciso acabar de chegar, beleza? Então vamos escrever assim, vamos fazer uma outra cor. O que precisamos? Precisamos
Precisamos, 2 pontos. Nós precisamos acabar de chegar, ou seja, nós precisamos de 80 quilômetros de autonomia, tá? Estou trabalhando sob o ponto de vista da autonomia. Nós precisamos de acabar de chegar, nós precisamos de rodar lá dentro 200 quilômetros que ele pediu, e nós precisamos de mais dos 80 quilômetros para, depois que eu rodei lá dentro, voltar para o posto Estrela para abastecer de novo. Então, nós precisamos de uma autonomia total de quanto, meu povo? Nós precisamos de uma autonomia total de 360 quilômetros. Olha que legal. Mas nós já temos 20 quilômetros. Isso aqui, ó, é o que nós temos. A gente precisa de 360, mas a gente tem 20. Então, o que nós vamos fazer aqui? 360 menos 20. Ou seja, nós precisamos adquirir uma autonomia, nós precisamos comprar, vamos dizer assim, uma autonomia de 340 quilômetros. Como que converte isso novamente em litros? Cada 100 quilômetros são 5 litros. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 100 quilômetros, muito bom, mais 100 quilômetros, 200 quilômetros até agora, mais 100 quilômetros, 300 quilômetros. Agora eu vou separar de quanto em quanto. A gente não aprendeu que se 5 é 100, 1 é 20? De novo, se 5 é 100, 1 é 20, então, então vou separar de 20 em 20. Faltou espaço, né, galera? Então, vamos lá, vamos diminuir aqui um pouquinho. Diminuir aqui um pouquinho. Então, quilômetros. Agora eu vou separar de 20 em 20. Muito bom. Então, ó, o que eu tenho, ó? Vamos lá. 100, 100, 100, 20 e 20. O que esse 100, 100, 100, 20 e 20 representa? 5, 5, 5, 1 e 1. Cada 100 quilômetros é 5 litros, cada 20 quilômetros é 1 litro. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 1 mais 1. 17 litros é o que eu preciso abastecer para ter autonomia de 340 quilômetros para juntar com os meus 20 quilômetros para conseguir percorrer os necessários aí 360 quilômetros. Então a resposta é letra C, 17 litros, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso vídeo. Esse é o Teorizando Matemática. Até o próximo vídeo. Valeu!